Olá, boa noite a todos do YouTube. Estamos aqui de volta com a nossa leitura bíblica. Hoje é o nosso dia 41. Nós vamos dar continuidade a partir do versículo 28 do capítulo 19 de Lucas. E vamos seguir aqui até 21, 22, vamos ver, dependendo do tempo. Por que nós paramos aqui nesse versículo 28? Porque a partir daqui começa a entrada de Jesus em Jerusalém, momentos antes dele ser questionado pelos judeus e ser conspirado, traído e dar início à paixão. Então vamos continuar aqui a nossa leitura a partir do versículo 28 do capítulo 19. Vamos lá. E dizendo tais coisas, Jesus caminhava à frente, subindo para Jerusalém. Ao se aproximar de Betfagé e de Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 discípulos, dizendo: Ide ao povoado da frente, e ao entrardes encontrarei um jumentinho amarrado, que ninguém ainda montou, soltando o traseiro. E se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis: o Senhor precisa dele. Tendo partido, os enviados encontraram as coisas como eles disseram. Enquanto desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que soltais o jumentinho? E responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no então a Jesus e, estendendo as suas vestes sobre o jumentinho, fizeram com que Jesus montasse. Enquanto ele avançava, o povo estendia suas próprias vestes no caminho. Já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, quando toda a multidão dos discípulos começou alegremente a louvar a Deus com voz forte por todos os milagres que eles tinham visto, e diziam: Bendito aquele que vem, o Rei, em nome do Senhor, paz no céu e glória no mais alto dos céus. Alguns fariseus da multidão lhe disseram: Mestre, repreende teus discípulos. Ele, porém, respondeu: Eu vos digo, se eles se calarem, as pedras gritarão. E, como estivesse perto, viu a cidade e chorou sobre ela, dizendo: Ah, se neste dia também tu conhecesses a mensagem de paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Pois dias virão sobre ti, e os teus inimigos te cercarão com trincheiras, te rodearão e te apertarão por todos os lados. Deitarão por terra a ti e a teus filhos no meio de ti, e não deixarão de ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo em que foste visitada. E entrando no templo, começou a expulsar os vendedores, dizendo-lhe: Está escrito, minha casa será uma casa de oração. Vós, porém, fizeste dela um covil de ladrões. E ensinava diariamente no templo. Os chefes dos sacerdotes e os escribas procuravam fazê-lo perecer, bem como os chefes do povo, mas não encontravam o que fazer. O povo todo o ouvia enlevado. Aconteceu que certo dia, enquanto ele ensinava o povo no templo, anunciando a boa nova, os chefes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos se apresentaram, dizendo-lhe: Dize-nos com que autoridade fazes estas coisas, ou quem é que te concedeu esta autoridade? Ele respondeu: Também eu vos proporei uma questão. Dizendo: o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles, porém, raciocinavam entre si, dizendo: se respondermos do céu, ele dirá: por que não crestes nele? E se respondermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de que João é profeta. E responderam que não sabiam de onde era. Jesus lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. E começou a contar ao povo esta parábola. Um homem plantou uma vinha, depois arrendou-a a vinhateiros e partiu para o estrangeiro por muito tempo. No tempo oportuno, enviou um servo aos vinhateiros para que lhe entregasse uma parte do fruto da vinha. Os vinhateiros, porém, o despediram sem nada, depois de o terem espancado. Enviou de novo outro servo, e a este também espancaram, insultaram e despediram sem nada. Enviou ainda terceiro, a este igualmente feriram e o lançaram fora. Disse então o dono da vinha: que vou fazer? Enviarei o meu filho amado. Quem sabe vão poupá-lo? Ao vê-lo, porém, os vinhateiros raciocinavam: este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança fique para nós. E lançando-o para fora da vinha, o mataram. Pois bem, que lhes fará o dono da vinha? Virá e destruirá esses vinhateiros e dará a vinha a outros. Ouvindo isso, disseram: que isso não aconteça. Jesus, porém, fixando neles o olhar, disse: que significa então o que está escrito: a pedra que os edificadores tinham rejeitado tornou-se a pedra angular? Aquele que cair sobre essa pedra se quebrará todo, e aquele sobre quem ela cair o esmagará.
Os escribas e os chefes dos sacerdotes procuravam deitar a mão sobre ele naquela hora. Tinham percebido que ele contara essa parábola a respeito deles, mas ficaram com medo do povo. E ficaram de espreita. Enviaram espiões que se fingiram de justos, para surpreendê-lo em alguma palavra sua, a fim de entregá-lo ao poder e à autoridade do governador. E o interrogaram: Mestre, sabemos que falas e ensinas com retidão, e sem levar em conta a posição das pessoas, ensinas de fato o caminho de Deus. É lícito a nós pagar o tributo a César ou não? Ele, porém, penetrando-lhes a astúcia, disse: Mostrai-me um denário. De quem traz a imagem e a inscrição? Responderam: de César. Ele disse então: Entregai, pois, o que é de César a César e o que é de Deus a Deus. E foram incapazes de surpreendê-lo em alguma palavra diante do povo, e espantados com sua resposta, ficaram em silêncio. Aproximando-se alguns dos saduceus que negam existir a ressurreição, interrogaram-no: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, tomará a viúva e suscitará descendência para seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro tomou mulher e morreu sem filhos. Também o segundo, depois o terceiro a tomaram, e assim os 7 morreram, sem deixar filhos. Por fim também a mulher morreu. Essa mulher, na ressurreição, de qual deles vai se tornar mulher? Pois todos os 7 tiveram por mulher. Jesus lhe respondeu: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem julgados dignos de ter parte no outro mundo e na ressurreição dos mortos, não tomam nem mulher nem marido, como também não podem morrer. São semelhantes aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Ora, que os mortos ressuscitam, também Moisés indicou na passagem da sarça, quando diz: O Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Todos, com efeito, vivem para ele. Tomando então a palavra, alguns escribas disseram: Mestre, falaste bem. E já ninguém ousava interrogá-lo sobre coisa alguma. Disse-lhes então: Como se pode dizer que o Cristo é filho de Davi? Se o próprio Davi diz no livro dos Salmos: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como escabelo para teus pés. Davi, portanto, chama Senhor. Então, como pode ser seu filho? E como todo o povo escutasse, ele disse aos discípulos: Cuidado com os escribas que sentem prazer em circular com togas, gostam de saudações nas praças públicas, dos primeiros lugares, nas sinagogas e de lugares de honra nos banquetes, que devoram as casas das viúvas e simulam fazer longas orações. Esses receberão uma sentença mais severa. Amém? Vamos ler somente até aqui. Então nós lemos aqui o finalzinho do capítulo 19, capítulo 20. Paramos aqui no capítulo 21, tá bem? Lemos o finalzinho do capítulo 19 e o capítulo 20. Amanhã nós damos continuidade ao capítulo 21. Espero que vocês tenham gostado da leitura, estejam acompanhando. O Evangelho de Lucas é o último dos evangelhos sinóticos. Terminando o Evangelho de Lucas, nós vamos, é o terceiro Evangelho, né? É Mateus, Marcos, Lucas. Terminando o Evangelho de Lucas, nós vamos entrar no Evangelho de João, que é, assim, considerado o Evangelho mais espiritual da Bíblia, né? É o Gênesis do Novo Testamento, alguns chamam, porque o João, o mesmo João que escreveu o Apocalipse, foi o que escreveu o Evangelho de João, por isso é tão espiritual. Amém? Espero que vocês tenham gostado, estejam acompanhando, indiquem esse vídeo, compartilhem e vamos ler a Bíblia juntos. Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.